Meus irmãos, boa noite. Que Jesus nos ajude, nos abençoe, nos fortaleça na nossa caminhada, né? Que às vezes a gente encontra os percalços ao longo da nossa caminhada, mas a gente precisa prosseguir. E nesses instantes a gente suplica pela ajuda do nosso Pai Altíssimo, que está junto com aquela passagem da mulher adúltera, em que os fariseus iam apedrejá-las e Jesus chegou. Então, esse tema do julgamento, e de certa forma, ela foi julgada segundo a lei prevista naqueles tempos pelos judeus, mas que parece que o tempo não se passou, porque nós continuamos julgando no nosso dia a dia. E eu me incluo também nesse meio. Inevitavelmente, por vezes, nos pegamos julgando alguém, numa manhã, numa tarde, no trabalho, no passeio. E parece que é uma coisa intrínseca, essa capacidade que a gente tem de estar julgando os outros. Muitas vezes, sem desejarmos fazer o mal, mas de alguma forma nós julgamos. E essa realidade passa a ser quase que uma coisa do nosso cotidiano. E a gente não para pensar nisso, né? E pensar o que é que se esconde por trás dos nossos julgamentos. E aí eu fui em busca do livro que fala de psicologia, da Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo Pereira Franco, em que ela faz algumas abordagens em cima do contexto do julgamento que nós costumamos fazer com uma certa frequência no nosso dia a dia. Embora, repito novamente, a gente no gesto de fazer o julgamento. Existem duas passagens: ser de julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados. E com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro de teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para poder tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mateus retrata essa afirmação de Jesus no capítulo 7, versículo de 1 a 5. Então, nesse capítulo fica muito claro da inviabilidade de nós estamos de julgarmos os outros. Mais na frente, numa outra passagem, é João. João, no capítulo meio, lhe disseram: Mestre, esta mulher foi agora mesmo apanhada em adultério. E Moisés, na lei, mandou apedrejar a estas tais. Qual a vossa opinião sobre isto? Ou seja, colocaram Jesus, inquiriram ele sobre essa situação. Diziam, pois, os judeus, tentando para poderem acusar Jesus. Porém, abaixando-se, ele fez uma coisa curiosa, pôs-se a escrever com o dedo na terra. E disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E tornando a baixar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo, foram saindo um a um, sendo os mais velhos então os primeiros. E ficou só Jesus com a mulher, que estava no meio em pé. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: mulher, onde estão os que te acusavam ou te julgavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. Essas duas passagens são muito conhecidas de todos nós, mas que retratam muito bem isso, né? Retratam essa capacidade que nós temos de estarmos julgando, não como legítimos membros da justiça, julgando porque passa a se repetir na nossa realidade, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, essa possibilidade de estarmos julgando o outro. E eu volto a repetir, às vezes nem é para fazer o mal, não tem uma tendência de afetar moralmente aquela pessoa que a gente está julgando, né, de alguma forma. Muito bem, aí eu procurei na literatura alguma coisa que retratasse sobre isso. E tem uma passagem do livro Quem é o Cristo?, psicografada pelo médium Raul Teixeira,
do Espírito Francisco de Paula. E ele diz uma coisa muito interessante que retrata exatamente isso. Como tem sido difícil encontrar os indivíduos ocupados com seus compromissos sem se perturbar com o compromisso dos outros. Comumente, deixa-se de atuar bem numa seara de responsabilidade pessoal para vigiar e interferir na seara da responsabilidade alheia. Como é fácil observar, segundo diz o Francisco de Paula, como é fácil observar grande número de almas vive mais preocupado em notar os outros do que de si mesmo. Percebemos, sem embargo, que essa neurose geral de fiscalizar a vida e os compromissos dos outros apenas diz respeito ao que é negativo, ao que se mostra equivocado, ao que é imprestável ao progresso da pessoa. São poucos, ou altere a rota dos semelhantes, com ou sem acerto, não deverá esquecer que a administração que ele toca mais de perto diretamente é sobre sua própria existência no mundo. Certa vez eu saía com a minha esposa e a gente ia a uma determinada cidade, já conhecida dela, onde ela tinha uns familiares, na região do Nordeste, que é a minha cidade, eu sou de João Pessoa, a gente estava indo para uma cidade do interior, e ela trazia a discussão de que as pessoas da sua cidade do interior tinham o costume de julgar. Isso é uma coisa muito interessante. Você está mais magra? Você está mais gorda? Olha como você está magra. Olha como você está gorda. Muitas vezes deixando por trás um sentimento de malícia. E nós, às vezes, nos deixamos engendrar por essa peça, fazendo análise do nosso semelhante. Por que fazer isso, né? Por que não deixar que as pessoas vivam sua vida? Cuidemos da nossa. Você sabe que eu fiz 1001 reflexões quando estava preparando essa palestra. Porque serviu para mim. E eu fiz o meia-culpa dessa situação. Me vi algumas vezes fazendo exatamente aquele comentário sobre outrem. Existe um ensinamento nesse raciocínio que diz assim, que o ideal seria que nós nos víssemos perante o espelho, nos deixássemos no espelho e saísse a nossa individualidade e olhássemos como se fosse outra pessoa olhando no espelho. Porque a gente julga porque não olhamos para nós. Mas se nós conseguíssemos sair de dentro de nós, ou seja, se eu me colocasse de frente para um espelho e eu me vejo no espelho, mas a minha imagem do espelho, que configura a minha individualidade, saísse de dentro do espelho para fora e eu conseguisse me observar no espelho, talvez eu conseguisse analisar isso de uma outra forma. Porque nós não olhamos para cada um de nós, olhamos para nosso ser, a nossa vida. Às vezes, e eu não estou acusando aqui as pessoas de fazerem isso de forma a denegrir a imagem do outro. Nem sempre acontece isso. Mas a gente precisa se policiar com relação a esse costume tão vil, que é estar levando, observando as coisas dos outros. Aí eu parei e fui, então, em busca do que se esconde por trás disso. Porque existe o gesto da análise, o gesto do julgamento. E eu não faço o julgamento oficial, eu faço o julgamento a partir de nós, sobre os outros. Mas eu pensei ao mesmo tempo, o que é que se esconde por trás do julgamento? Por que nós julgamos? Primeiramente, eu sabia que a gente julgava porque a gente não se olha. Porque se nós nos olhássemos... Agora, há pouco tempo, a minha sogra, que eu gosto muito, eu digo ela, que sempre falo dela aqui na comunhão, ela fez uma cirurgia, fazia uma cirurgia no olho e colocou uma lente. E ela já tem 74 anos. Então, ela fez uma cirurgia de catarata, colocou uma lente e passou a ver maravilhosamente bem, sem o óculos. E ela olhou para mim e disse... Elisiário, a gente chama de Eli. Sabe qual foi a primeira coisa que eu vi no espelho? Quando eu me vi no espelho, como eu estou velha. Porque ela passou a enxergar-se melhor. Quem dera nós pudéssemos fazer isso e olhássemos para nós de forma mais cristalina, mais límpida. Talvez se fizéssemos isso, a gente não julgássemos ou denotássemos alguma coisa referente aos outros. Então, eu fui exatamente em busca do que acontece por trás disso tudo, né? Aí peguei esse livro do Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. E eu fui então em busca de uma explicação. Por que somos assim?
Por que acontece o fenômeno? Por que acontece nós estarmos, de alguma forma, olhando, julgando os outros? E o mais importante, nós somos mais severos para com os outros do que para conosco. Para conosco, ainda que nós observemos os nossos erros, nós atenuamos a nós mesmos quando observamos as falhas que nós carregamos. Agora, para os outros, não. Para os outros, nós somos cruéis muitas vezes, ao analisar os outros. Para nós, né? Mas, enfim, e a Joana traz algumas colocações muito interessantes, e uma delas diz assim, no capítulo 12 desse livro, que fala sobre julgamentos. E ela diz assim: toda vez que o indivíduo descredenciado legalmente procede a um julgamento caracterizado pela impiedade e pela precipitação, realiza de forma inconsciente a projeção da sua sombra. Ele projeta-se no seu julgamento, ele deixa eclodir da sua individualidade a sombra que todos nós ainda carregamos dentro de nós, que nele jaz, desforçando-se do conflito e da imperfeição que eles são inerentes, submetidos como se encontra a sua crueza escravizadora na tentativa de libertar-se. Ou seja, a partir do instante que eu me proponho a fazer o julgamento do outro, da forma vil, como muitos fazem, a gente deixa expagir dentro de nós a nossa própria sombra. Um termo muito usado na psicologia. Ego, self, sombra, que nós ainda carregamos. E essa sombra toma diversas formas dentro de nós. Nós conseguimos, ao fazermos uma análise, identificar essas sombras, estes ângulos, estas pedras que nós ainda precisamos cortar em cada um de nós. E às vezes nós não conseguimos observar isso. Mas você vai no profissional dessa área, faz uma análise, e o profissional me identifica as feridas que nós ainda carregamos, as sombras que ainda estão dentro de nós. Um dia certa vez eu estava conversando aqui, trabalhando proximidade espiritual de algum espírito sofredor, já que ela era médium psicofônica. Ela retratava na sua mediunidade o sofrimento dos espíritos, e a partir daí a gente dialogava e conseguia encontrar um denominador comum para o sofrimento daquele espírito. E ela disse: não tem nada a ver com comunicação. Eu me afastei, não fiz nenhuma pergunta. Na semana subsequente, novamente ao final do trabalho, ela, ao findar o trabalho, ela novamente chorou baixinho, mas eu percebi que ela estava. Eu me aproximei, ela fez assim com a mão, e isso aconteceu por 3 vezes. Isso já era no mês de novembro, eu resolvi não perguntar para não invadir a sua própria intimidade, mas ao final do ano, quando fizemos uma confraternização do grupo, numa casa de uma colega aqui no Lago Norte, eu perguntei, me sentei ao lado dela e perguntei: o que aconteceu? Ela disse: naquelas semanas eu estava fazendo uma análise, e o profissional que estava fazendo a análise estava descobrindo em mim coisas que eu não tinha percebido, ou seja, a sombra que ainda nós carregamos, e que nós não conseguimos identificar no nosso dia a dia. E para isso a gente precisa fazer um esforço, uma renúncia de olhar para dentro de nós, que é a coisa mais difícil, porque a gente olha para fora. Mas olhar para dentro de nós passa a ser um desafio profundo. Lembro-me bem de uma história muito que eu gosto de contar, que é a história de um jovem casal, mas que retrata bem isso, que eles tinham se mudado de uma residência para outra. E na casa nova, após a mudança, no primeiro dia após a mudança, como era de costume com aquela família, o marido se aprontava, a esposa vinha antes para a cozinha, preparava o café. Quando ele passava na cozinha, tomava seu café, saía para o trabalho. E a esposa o esperava, como era de costume, deixa a outra casa. Mas nesse dia, quando ele passou pela cozinha, a esposa disse: meu amor, olha só, a nossa vizinha está estendendo a roupa suja no varal. E ele olhou realmente para a casa vizinha, para os fundos da casa, e viu ela estendendo a roupa suja. Ele disse: é mesmo, meu amor? Que coisa! Mas saiu para o seu trabalho. No segundo dia, novamente, ela disse: meu amor, quando ele passou para tomar o café na cozinha, novamente a nossa vizinha está estendendo a roupa suja no varal. E ele olhou e concordou, porque realmente ela estava estendendo a roupa suja no varal. No terceiro dia, quando ele passou, ela argumentou de forma diferente e disse: meu bem, olha só, hoje a nossa vizinha está estendendo a roupa limpa no varal. Ele disse: não, meu amor, é que eu limpei o vidro da cozinha. Por isso que nós estamos enxergando a roupa limpa. Mas na verdade ela sempre esteve limpa. O vidro da nossa cozinha que estava suja.
Quantas vezes o vidro da nossa alma também não está suja? E nós enxergamos coisas inadequadas ao nosso derredor. Fazemos um juízo não muito correto das coisas que estão ao nosso lado. E aí a gente volta ao julgamento inevitavelmente. Então, quando a gente julga, a gente deixa eclodir de nós os nossos conflitos, as nossas tendências, os nossos problemas pessoais. E de forma involuntária ela se externa através dos nossos julgamentos. Assim diz a nossa mentora, assim diz a mentora do Divaldo, a Joana. Ela mais leva a uma outra reflexão, dizendo assim: mediante mecanismo esse do julgamento, automático da liberação das cargas de culpa e medo retidas no inconsciente, porque ela diz que essas pessoas que fazem esse comentário, na verdade, têm um mecanismo de carga de culpa e medo retido no seu inconsciente. O julgador escusa-se de desvelar as imperfeições morais que possui, facilmente identificando o mínimo reprovável noutrem, por encontrar-se atribulado por gravames iguais uns aos outros muito mais perturbadores. Ou seja, na verdade isso é um reflexo do nosso eu interior, das minhas culpas, das cargas de culpa, de medo retidas no inconsciente e que nós não conseguimos, segundo a análise da psicologia, identificando facilmente o reprovável das outras pessoas, mas nós não. E além do mais, tem um agravante do orgulho, que não deixa, o nosso orgulho, que não deixa nos enxergarmos. Mas nós precisamos de estar isento do orgulho para ver o que é que tem dentro de nós. Isso faz parte de uma coisa muito preconizada pela doutrina espírita, chamada de reforma íntima. Não tem como melhorarmos espiritualmente se nós não pararmos para refletir sobre a necessidade premente que temos de nos melhorarmos. Mas para isso, a gente precisa fazer uma viagem para dentro de nós. Não tem como. Precisamos descobrir efetivamente o que somos. O que deixamos sair de dentro de nós. O que é que nós estamos colocando para fora? O que é que eu estou deixando sair de nós, para fora de... Será que eu estou, como diz Jesus, né? Pintado, como ele fala nos cemitérios, caiado por fora e podre por dentro? Será que seríamos assim, como Jesus afirma? Aí eu, buscando, fazendo as minhas pesquisas, encontrei uma comunicação mediúnica do livro da Revista Espírita, em 1863, que nessa época, ainda espirituais, e ele gravava, e daí passou 9 anos catalogando estas impressões. Então, numa dessas impressões, numa dessas gravações, o espírito que se deu o nome de François Nicolas Madeleine, o nome da mensagem que ela fala, que seria uma homilia, diz assim: sede severos para convosco e indulgente para com os outros. É exatamente o inverso. Ou seja, eu cobraria de mim essa necessidade da melhora, identificaria as minhas falhas e cobraria menos dos outros, entenderia os outros. E ela dá uma comunicação falando exatamente sobre isso quando nos diz assim: um corcunda espirituoso da antiguidade dizia que os homens de seu tempo carregavam um duplo alforge. Alforge é aquela bolsa que se costumava carregar, né? Em cuja parte traseira estavam os defeitos e as imperfeições, atrás. Enquanto que a dianteira recebia todos os defeitos alheios. É o que nós estávamos falando aqui. A gente não olha o que está atrás, dentro de nós, mas nós olhamos aqui na frente, tá, as coisas que a gente observa dos outros. É o que lembraria mais tarde o Evangelho na alegoria da palha e da trave no olho. E ela diz: meu Deus, meus filhos, já era tempo de que os sacos do alforjem mudassem de lugar. Ou seja, que eu deixasse vir à tona as minhas falhas, os meus defeitos, para poder enxergá-los. Afinal de contas, eles iriam estar na minha frente e eu iria observá-los e não colocar por trás. Por trás eu deixaria de plano secundário o defeito dos outros. Muito interessante essa reflexão que ela faz. Cabe aos cristãos sinceros operar essa modificação, levando à frente o saco que contém as suas próprias imperfeições, a fim de que, tendo-as de contínuo sobre os seus olhos, delas se corrijam, e os que contêm os defeitos alheios do outro lado,
a fim de não mais ligar a eles inveja e maledicência. Como será digno da doutrina que confessais e que deve regenerar a humanidade, ver seus adeptos sinceros e convictos agirem com essa caridade que proclamam e que lhes ordena não mais verem a palha que embaraça o olho do seu irmão, e ao contrário de se ocupar com ardor por desembaraçar da trave que os cega a eles mesmos. Porque a gente acusa do nosso irmão ou quer tirar o cisco do olho do nosso irmão, mas não preocupamos com a trave do nosso. A gente volta mais uma vez àquela coisa de não nos observarmos, mas observar o que está fora. Como era o caso desse casal que precisou limpar o espelho para enxergar o que se encontrava do outro lado. Ela complementa ainda nesse mesmo raciocínio, dizendo assim: meus caros filhos, essa trave é constituída pelo feixe de vossas tendências egoísticas. Aí volta a sombra, a qual se referia Joana de Ângeles. Das vossas más inclinações e de vossas faltas acumuladas, pelas quais tendes, até o presente, como todos os homens, professado uma tolerância paternal muito grande, ao passo que na maior parte do tempo só tendes intolerância e severidade para com as fraquezas do próximo. Então aí ela toca na sombra que existe dentro de nós. Ou seja, nós somos tolerantes para conosco, mas com o próximo não. Está na hora de refletirmos, né? E esse exercício em silêncio, de pararmos. Esse tema serviu muito para mim quando eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre a ótica da psicologia do julgamento. Para mim, serviu muito. Porque eu acho que daqui para frente, se a gente pegar alguns personagens da sociedade, que nós classificamos como pessoas espiritualmente elevadas, né? A gente não observa, eu não recordo, vendo todas as obras do Francisco Cândido Xavier, amorosamente chamado de Chico Xavier por cada um de nós, não me recordo das obras ou das pessoas que conviveram com ele, vendo-o acusar outra pessoa ou julgar outra pessoa. Então, talvez este seja um atributo de alguém que está realmente se esforçando por se tornar melhor. Sermos mais piedosos para com o próximo. O que não quer dizer que nós não possamos alertar aquela pessoa de que esteja errada, porque aí estaria errado. Eu acho que existe a forma da gente chegar para aquela pessoa. Levar o seu conhecimento que ele está fazendo uma conduta não mais adequada. Mas isso é diferente do que de fazermos o julgamento. Eu queria tanto ver a todos libertos dessa enfermidade moral do resto dos homens. Meus caros espíritas, que vos concito com todas as minhas forças a entrardes na via que vos indico. Bem sei que de vossas tendências veniais, muitas já se modificaram no sentido da verdade. Mas vejo ainda tanta moleza e tanta indecisão em vós, para o bem absoluto, que a distância que vos separa dos rebanhos dos pecadores endurecidos e dos materialistas não é tão grande, que a torrente não possa vos arrastar ainda. Resta-vos uma rude etapa a percorrer, para atingirdes a altura da santa e consoladora doutrina que os Espíritos, meus irmãos, vos revelam há tantos anos. Jamais, meus amigos, jamais vos deixeis prender pelas palavras douradas. Vede e sondai os atos antes de abrir as vossas fileiras aos que solicitam essas honras. Porque muitos falsos irmãos procurarão misturar-se convosco a fim de levar a perturbação e sutilmente semear a divisão. Então, talvez seja interessante, antes de fazermos o julgamento, parar um pouquinho e pensar. Será que é interessante aquilo que eu será que é interessante esse meu raciocínio? Ou não mais que raciocínio? Exteriorizar em forma de palavras esse meu julgamento para com o outro? Aí mostra o caso Mostra um caso que é um ensinamento metafórico com Sócrates, que fala das 3 peneiras. Um rapaz procurou Sócrates, o sábio, e lhes disse que precisava contar algo sobre alguém. Sócrates ergueu os olhos do livro que lia e perguntou ao seu discípulo: O que vais me contar? Já passou pelas 3 peneiras? O rapaz disse aos seus discípulos: 3 peneiras? E o Sócrates disse: sim, a primeira peneira é a verdade. O que você quer contar é um fato? Caso tenha ouvido falar, a coisa deve morrer por aí mesmo. Suponhamos então que seja a verdade.
Então, a primeira coisa que nós precisamos analisar, se aquilo que eu vou falar, se é verdade. Se não for, deixemos para lá. Deve agora passar pela segunda peneira, a bondade. O que você vai contar é boa? Ajuda a construir ou destruir o caminho, a reputação do próximo? Se o que você vai contar é verdade e coisa boa, deve passar ainda pela terceira peneira, a necessidade. Convém contar? Resolve alguma coisa? Ajuda a comunidade? Pode melhorar o planeta? Se nós fizéssemos isso, nas todas as nossas relações interpessoais, passássemos pelas três peneiras, saber se é verdade, saber se tem a bondade, se é uma coisa boa, e a terceira, saber se é necessária. Talvez mediante esses três atributos, nós chegaremos à conclusão que não fosse interessante falar. E Sócrates arremata ao final. Se passar pelas três peneiras, conte. Tanto eu como você e seu irmão iremos nos beneficiar. Caso contrário, esqueça e enterre tudo. Será uma fofoca a menos para envenenar o ambiente e fomentar a discórdia entre irmãos, colegas do planeta. Devemos ser sempre a estação terminal de qualquer comentário infeliz. Nós sabemos disso. Mas às vezes, esse ser velho que está dentro de nós ainda está muito sedimentado. Vige dentro de nós ainda esse ser velho. Ainda tem muita força aqui dentro de nós. Mas a partir do instante que a gente começa a assimilar uma filosofia diferente, começa a pegar os ensinamentos de Jesus, mas não é através de uma osmose que eu vou colocar o livro de Jesus aqui na minha cabeça e os seus ensinamentos vão passar para a minha consciência ou para o meu coração. É refletindo sobre seus ensinamentos. É nos tornando pessoas melhores. Por exemplo, nós viemos a esta casa como vocês aqui chegaram. Quem sabe premido pelas suas dificuldades, né? Pelos seus conflitos pessoais, conflitos íntimos, dificuldades dos mais diversos matizes, e vem premido para cá. Ou então, quem sabe, premido por uma influenciação espiritual. Aí chega num colega de trabalho e diz assim, olha, eu acho que eu estou passando por um problema. Não consigo dormir, sinto zumbidos, tenho pesadelos à noite, isso está se repetindo, e o colega diz. Então você está com encosto. Vai na comunhão espírita tomar um passe, que isso tudo vai melhorar. E realmente as pessoas vêm aqui a essa casa, premidas pelas suas dificuldades de ordem material, espiritual, como se o passe fosse a panaceia que vai resolver todos os nossos problemas. Existe um exercício de amorosidade que é o passe, e que muitas vezes a espiritualidade intervém em nosso favor. Nós deixamos aqui um encosto, mas saímos fora da nossa vida, do nosso cotidiano, não mudamos a nossa proposta de vida e arranjamos outro, entre aspas. A gente não adota essa terminologia, esse termo aqui no Espiritismo, né? Mas adota outro encosto. E aí nós não mudamos e voltamos a essa casa trazendo outros encostos. Até quando? Até quando vamos fazer isso? Até quando vamos entregar a responsabilidade das nossas companhias espirituais aqui no passe? Dando trabalho para os espíritos. Não. A gente precisa sair daqui e refletir sobre cada uma dessas coisas. E como ou estar pensando num comentário infeliz. Pensando, fiquemos num pensamento, sem exteriorizar. Porque às vezes ele exterioriza e magoa as outras pessoas. Então, a gente pode refletir muito bem sobre isso. Voltando ainda a Joana, ela começa a fazer uma correlação com os fariseus, que muitas vezes colocaram Jesus tentando adquirir, tentando absorver alguma coisa dele, algum comentário dele, e nunca conseguiram. E ela faz uma correlação, então, dessas pessoas com os fariseus. E dizia assim, eles são hábeis na arte de dissimular as deditas interiores de dentro de nós. Especializavam-se em desvelar nos outros as torpezas morais, que os infelicitavam e não tinham coragem de enfrentar. Então é como se ele encontrasse no outro aquilo que ele tem dentro dele e que ele não tinha coragem de enfrentar. Isso é olhar a nossa individualidade. Nós precisamos olhar a cada um de nós. Não precisa mostrar para os outros. É um exercício íntimo de cada um de nós. E a gente vai melhorando a partir destas mesmas reflexões. Ou seja, eu na verdade olho no outro aquilo que eu estou vendo. Segundo diz a Joana de Ângeles. Ela complementa. É sempre esse o mecanismo oculto, segundo ela, esse exercício é um mecanismo oculto,
que tipifica o acusador quanto mais, o justiçador dos outros, o vigia dos deslizes das demais pessoas. Porque tem gente que é assim. Se a gente der um deslize, ele está em cima para nos acusar. Ele não se acusa, mas para nós ele está em cima para nos acusar. E essa é uma reflexão que a gente inevitavelmente, e algumas vezes, nos colocamos nesse papel. Por que precisamos ser o julgador? Podemos fazer o comentário sem ser o julgador ou o pensamento, né? Eu acho que não pensar, pelo menos, por enquanto a gente não consegue isso. Sentindo-se falidos interiormente, ela continua, por não poderem superar as atrações morbosas da personalidade enferma, ou seja, da personalidade daquela pessoa que comete o desatino do julgamento. Reveste-se de puritanismo e de falsa sabedoria, facultando-se o direito de que se atribui e tornando-se impiedosos perseguidores das criaturas sobre as quais projetam aquilo que detestam em si próprio. E a gente observa essas pessoas na sociedade. Quando eu tive um período que eu trabalhei no Exército, fiz o NPOR, o Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva. E eu me lembrando agora, tem um sargento que era cruel conosco. Embora a função dele exija que ele seja realmente muito duro para conosco. Mas eu lembrando agora de alguns momentos, aquele instante, ele extrapolava essa necessidade que havia, circunstancialmente, de exigir a rigidez e a disciplina para conosco. Lembro-me bem que eu passava apuros junto desse rapaz, desse sargento, que nunca mais eu vi, eu tinha 19 anos de idade. Né? A vida segue para um lado, segue para o outro, a gente tem os conflitos que são circunstanciais, que passam, porque tudo na nossa vida passa. Tudo na nossa vida passa. A nossa vida é cíclica, nós temos ciclos na nossa vida. Agora, talvez estejamos agora passando por alguma dificuldade. Daqui a 1 ano, 6 meses, já não tem mais. E aí a gente vai entrar no outro ciclo que passamos na nossa vida. E os ciclos se sucedem na nossa vida, como um todo. A gente sai de um, melhora entre outro, e cada ciclo vai trazendo um aprendizado para cada um de nós. E o que vai nos tornando pessoas melhores, imagino, desde que nós aprendamos e façamos uma reflexão sobre estas mesmas atitudes, sobre esses mesmos instantes de relacionamento pessoal. Não é fácil viver debaixo do mesmo teto com outra pessoa. Não é fácil você viver debaixo do mesmo teto de trabalho 30 e tantos anos. Tem gente que se aposenta no mesmo setor, tem o mesmo chefe por 30 e tantos anos. Não é fácil. Às vezes seu chefe é uma pessoa maravilhosa, que bom. Às vezes não. Porque ele não é perfeito. Ele tem as falhas dele, como também temos as nossas. E aí começa-se a haver um julgamento mútuo dele para conosco e de nós para ele. Numa forma de nós julgarmos como se estivesse dando troco do julgamento dele para conosco. E aí a gente precisa parar. Apesar do sofrimento, apesar dos conflitos, apesar das angústias que nós passamos em tantos relacionamentos pessoais que tenhamos ao longo da nossa vida. Então, segundo a Joana, a gente deixa para fora aquilo que a gente tem dentro. A gente enxerga no outro aquilo que a gente tem dentro. Aí ela continua dizendo, ainda fazendo uma relação com os fariseus. Detalhistas e hábeis na faculdade de confundir, esmeram-se, isso é interessante, na apresentação externa a que dão excessivo valor. Então, alguns destes se apresentam-se muito bem. Porque se sentem inferiores e pecaminosos, julgando com aspereza e rancor todos os quantos os superam em qualquer valores éticos, morais, espirituais, culturais, de abnegação e beleza. Uma forma que ele tem de retratar esses valores ainda tão primários que esconde dentro de nós é melhorar na aparência externa. Quando, na verdade, seria nem tanto na aparência externa, mas melhorássemos nos nossos valores que nós carregamos dentro de nós. Que são os valores que nós carregamos quando morremos. Quando deixamos esse corpo orgânico, somático para trás. Nós vamos levar as coisas do nosso espírito. O que está aqui na terra, fica. Agora, os valores imortais do espírito, isso nós vamos levar. Existe um pesquisador espírita chamado Gabriel Delany. Ele diz que o maior cobrador, ao findar a existência corporal, somos nós mesmos. Ele fala que no finalzinho da nossa vida, o espírito passa a ter ciência, ele observando, não mais no instante que ele cometeu as obras da sua vida, porque ele já desencarnou, então ele começa a enxergar de fora
determinados fatos que ele viveu durante a sua vida, inadequadas. Então ele diz que essa visão ele classifica como visão panorâmica. Ou seja, nós, ao findarmos nos derradeiros instantes da nossa existência corporal, quem sabe naquele instante ainda que estejamos no caixão, ou naquele momento de desintegração corporal, e o espírito vinculado a ele, ou não, mas ele passa a observar na sua mente, numa visão panorâmica, muitos fatos que ele teve, que ele vivenciou na sua vida, e ele começa a enxergar de fora, não mais como personagem daquele momento, mas de fora, como aquele espelho que eu falei. O ideal seria que a gente se olhasse no espelho, ficássemos no espelho e saíssemos como se fosse uma outra pessoa, para nos enxergarmos no espelho. Porque aí a gente não estaria vivendo o problema. Então, ele faz essa afirmação, né? Que também é muito interessante. Diz também, examina-se, e a Joana continua, examina-se a conduta infeliz de alguém que cometeu um delito, sem dúvida, mas não perdeu a qualidade do ser humano. Então a gente olha para aquela pessoa, faz a crítica, mas a gente tem que lembrar que é um ser humano, em evolução como nós. As pessoas que têm suas falhas, têm seus erros. E talvez aí eu acho que a gente é cruel, porque a gente não enxerga o ser humano desse jeito. Vem a crítica, quanto mais aquela pessoa. Mas o que é que se esconde ali por trás? Às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade, um problema pessoal, um conflito existencial, social que ele está passando, e teve uma atitude não muito merecedora de elogios. E nós, para não ficarmos para trás, jogamos aquele comentário pesado em cima daquela pessoa. Então ela faz essa reflexão exatamente aqui dizendo isso. Examina-se a conduta infeliz de alguém que cometeu um delito, sem dúvida, mas não perdeu a qualidade de ser humano, requerendo dignidade e misericórdia, por mais hediondo que haja sido seu crime, a fim de não se lhe equipararem em rudeza e primitivismo os seus julgadores. Então, quando a gente que vai fazer um julgamento, que vai falar para determinada pessoa, paramos e pensemos que se escondem por trás. O que é que promoveu aquela pessoa fazer aquela conduta? Ou ter determinado comportamento? Aí a gente quer que o Criador, que o nosso Pai seja bondoso para conosco, mas não é bondoso, nós não somos bondosos para aquela pessoa. Não somos flexíveis com aquela pessoa que está cometendo, às vezes, um comentário infeliz naquele momento. Né? Eu acho que isso precisa ser refletido. Não adianta a gente chegar, classificar o acusador, mas não fazer uma reflexão sobre aquele que cometeu, entre aspas, o delito, o outro que cometeu o delito. A análise do erro é sempre uma necessidade impostergável, ela diz. Quando não se faz realizada com perversas intenções de denominação do ego, da nossa individualidade, do nosso ser interior. Totalmente divorciada da lei de amor e de caridade. É verdade. Porque quando a gente faz esse comentário, nós estamos divorciados da caridade e do amor. Analisar para auxiliar, para corrigir, para educar, é valiosa contribuição para a construção do ser moral, psicológico e espiritual. Dessa forma, é inevitável que toda vez quando se defrontado pelas ocorrências do cotidiano, o próprio senso crítico e de discernimento procede o julgamento, examina a atitude e a conduta alheia, não assumindo, porém, a postura de censor, de responsável pela sociedade que pensaria estar defendendo. A gente passa, então, a sermos mais fraternos com aquela pessoa a qual nós estamos, entre aspas, julgando. Isso é fraternidade. Isso é melhora espiritual, isso é melhora da nossa condição moral. E isso reflete, sabe aonde? Na nossa energia. Nós temos uma coisa chamada de radiação áurica. Todos nós, todas as células do nosso corpo produzem uma irradiação, produz uma luminosidade. Essa luminosidade vai variar, o tamanho dessa luz vai variar de acordo com o nosso estado d'alma, de acordo com a nossa individualidade. Nós podemos olhar para uma pessoa e ela apresenta uma luminosidade pequena. Comentou-se certa vez que as pessoas que se encontravam ao lado do Francisco Cândido Xavier sentiam os benefícios da sua radiação energética quem estava 30 metros ao redor dele. Então as pessoas... Isso eu estou falando do Francisco Cândido Xavier, mas eu tive a possibilidade de ver um outro grande
ser humano que apareceu no planeta Terra, que foi o Dalai Lama, há muito tempo aqui na UNB. Nos anos 80, o Dalai Lama veio aí, eu fui vê-lo, e eu sentia a irradiação energética da amorosidade desse ser tão luminoso que é o Dalai Lama. E temos aí a irmã Dulce aqui na Bahia, outro ser luminosíssimo, extremamente amoroso, e que na verdade eles irradiam amor. O Francisco Cândido Xavier irradiava amor, e eu tive essa possibilidade de ir ao Uberaba e abraçá-lo. Aliás, eu fiz até uma foto abraçando ele me abraçando. A gente sente a radiação amorosa, fraterna desses seres, quando nós nos aproximamos dele. E um dia eu brincando com os meus alunos aqui do estudo sistematizado, falando da aura do Chico, que era 30 metros, e os meus alunos aqui na sala, no estudo sistematizado, e eu disse, a do Chico é 30 metros, e a minha... Aí todo mundo ficou curioso. Todo mundo ficou curioso. Eu disse 3 centímetros. Mas pense na decepção. Então, o que é que a gente está deixando sair de nós? Porque a questão passa a ser íntima. Passa a ser da minha mente, o que é que eu estou irradiando da minha mente. É tão bom quando a gente se aproxima, quando a gente abraça uma pessoa do bem. A gente se sente bem, é como se a gente tomasse um passe. Agora, quando a gente vai abraçar uma pessoa que não está muito bem, entre aspas, vou usar o termo vulgar para a gente poder compreender, muito carregada, a gente também não fica muito bem. E essas reflexões mudam a nossa vibração. Muda as minhas aspirações na vida, me torna melhor. Então, quando eu falo tudo isso, não é somente para a gente tratar o outro melhor, é porque isso serve para a gente. Serve o meu ser, serve o meu espírito. Isso me qualifica. Isso me faz feliz. Isso me faz tornar leve na minha relação com o meu semelhante. Olha quantas coisas se escondem por trás do simples julgamento que nós podemos fazer para com os outros. Então, hoje à noite, nós vamos fazer uma reflexão sobre isso. Ao dormirmos hoje, vamos colocar a cabeça no travesseiro, hoje à noite, sem ninguém para nos aborrecer, e vamos fazer uma reflexão sobre isso. E descobrirmos quem realmente eu sou. Que ser humano sou eu? O que é que eu estou deixando sair de dentro de mim? E não precisa ninguém ver isso. Eu não preciso mostrar para os outros que estão do meu lado. Isso é um exercício meu. O direito é meu. O exercício é íntimo. Da minha individualidade. Não precisa os outros saber. Não tem feição religiosa, ortodoxa. Não. É um exercício nosso. E dessa forma, paulatinamente, já que a evolução não dá saltos, nós vamos melhorando como ser humano que somos. Em consonância com os ensinamentos de Jesus. Então, essa noite possa ser uma noite de reflexão, né? Já falta 15 minutos para as 10 horas, vou acabar um pouquinho mais cedo, para começarmos o passe mais cedo um pouco também, né? Talvez alguma leitura que possa ser feita ainda. Mas o exercício da noite é fazermos reflexão sobre não julgar para não sermos julgados. Porque a gente não quer ser julgado, mas a gente termina inevitavelmente julgando o outro. Não, a partir de agora não mais. Ah, mas eu me vejo julgando. Eu também me vejo julgando. Mas quando eu for julgar, quando eu for emitir um parecer e fazer um procedimento, eu vou parar um pouquinho e pensar nas 3 peneiras. Será que é verdade? Será que é bom? Será que é importante naquele instante fazer tudo isso? Se nós seguirmos as 3 peneiras, como preconizava o Sócrates, eu acho que a gente vai conseguir corrigir de alguma forma, pelo menos parcialmente, esse hábito que nós temos de estarmos olhando a vida do próximo, emitindo o parecer da vida do próximo. Talvez a gente consiga equacionar um pouco dessas mesmas dificuldades. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos ampare. Muito obrigado.